a partir desse momento, conforme eu estava dizendo, né? Nós vimos que se eu tenho uma função f de x, que é uma função periódica, com um certo período L, ela pode ser expandida na forma de uma série de Fourier, representada pela seguinte expressão. Na verdade, a gente tem um somatório no índice n, que vai de menos infinito até infinito, de um certo coeficiente Cn, vezes a exponencial de menos i nπ vezes x dividido por L, tá certo? Em que o L é o período da função, tá certo? Que na verdade, aqui seria até diferente. Aqui o período teria que ser 2L, tá certo? Para que aqui embaixo apareça um L. Aqui sempre vai aparecer metade do período. Então, a função, no nosso caso, tem um período dado por 2L. E aí eu mostrei que esse coeficiente para cada termo, ele é dado por 1 sobre 2L, a integral de menos L até L, do que? Da sua função f de x, vezes a exponencial de menos i, nπx dividido por L, integrado em x. A gente fez um exemplo de aplicação desse resultado. Agora, o mais importante, né, é perceber o seguinte, perceber que se você vai usar a forma complexa das séries de Fourier, você precisa fazer o cálculo de apenas um coeficiente. E se você vai trabalhar com a forma trigonométrica, você tem que fazer o cálculo de dois coeficientes. Dependendo da função que vai ser expandida, né, o cálculo dos coeficientes ele pode ser bastante enjoado, né? Na verdade, até três coeficientes, né? Tem os coeficientes da parte em cosseno, os AN, os da parte em seno, que são os BN, e ainda tem um termo independente ainda, que é o A0. E aqui não. Aqui a gente já colocou todo mundo dentro de uma mesma expressão, tá certo? Agora, a gente vai utilizar a série de Fourier como uma ferramenta. Ferramenta para quê? Para resolver equações diferenciais. Então, vamos tomar aplicações das séries de Fourier na solução de equações diferenciais. Então, não é apenas a gente saber representar uma função periódica na forma de uma série de Fourier. A coisa vai além disso. A gente pode usar a série de Fourier tanto na solução de equações diferenciais ordinárias, quanto de equações diferenciais parciais. Só que o EDP a gente vai deixar lá para o métodos B, tá joia? Aqui a gente vai ver alguma coisinha em equações diferenciais ordinárias. Então a gente vai começar a discutir a solução de equações diferenciais ordinárias. Vamos já colocar de cara um exemplo, tá certo? É até um exemplo do Butkov mesmo. Porque não tem muito o que falar a respeito a respeito da construção da aplicação, não. É aplicar a teoria de séries de Fourier mesmo, diretamente, em situações físicas, né? Vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que a gente tem um circuito elétrico bem simplesinho. Digamos que eu tenho um circuito elétrico formado por uma resistência, uma indutância e uma capacitância que são conectados em série. E a gente vai alimentar esse circuito por uma fonte de tensão alternada. Uma tomada mesmo.
Eu vou chamar essa minha força aqui de um E de T, tá certo? Essa força não é necessariamente senoidal. Pode ser que seja uma senoide, mas pode ser uma onda dente de serra, uma onda quadrada, algo parecido com o que a gente andou discutindo nas aulas anteriores. A gente vai tentar determinar a corrente no circuito em função do tempo. Então, vejam só. O circuitinho é bem simples. Claro que a entrada que vai alimentar esse circuito é que tornaria essa análise um pouco mais complicada, tá certo? Mas, de uma maneira geral, a construção do circuito é bastante simples. Você tem, então, uma resistência, uma bobina e uma capacitância conectadas em série. E aqui você tem a tal fonte de tensão alternada, E de T. Digamos que haja uma chave nesse circuito, e aí você vai conectar essa chave nessa posição 1 aqui. Então, aqui eu tenho a minha chave, que eu vou chamar de S, eu vou fechar essa chave. Na hora que eu fecho essa chave, eu fecho uma malha, eu tenho, então, um caminho fechado para que a corrente possa percorrer esse nosso circuito elétrico. Ora, como é que você vai resolver esse circuito? Basicamente, o ponto de partida tem que ser aquelas leis para a solução de circuitos elétricos que vocês aprenderam lá em Física 3. Especificamente, a mais adequada nesse caso é a lei das malhas. A lei das malhas, ela vai afirmar que a soma das quedas de tensão num caminho fechado, num circuito fechado, ela tem que dar zero como resultado. Em cada elemento desses aqui, você vai ter uma diferença de potencial. Essa diferença de potencial recebe o nome na teoria de circuitos elétricos de queda de tensão. Normalmente, não quer dizer que é sempre, normalmente, pelo menos para alguns elementos, é porque a tensão realmente vai cair. É o caso da resistência. A corrente entra num terminal com um potencial mais elevado e sai num potencial mais baixo. Na indutância acontece a mesma coisa, na capacitância também, mas isso vai depender do instante de tempo, né? Porque essa sua fonte de tensão aqui ela é alternada. Mas em tese aqui a gente teria mais, menos também, pelo menos no primeiro momento. Então você tem o seguinte, você tem que a soma da tensão aplicada pela fonte com a queda de tensão na resistência, com a queda de tensão na indutância, com a queda de tensão na capacitância, elas têm que dar zero como resposta. Quanto vale a queda de tensão, a tensão fornecida pela fonte? Não sei. Eu não especifiquei exatamente qual é essa entrada. Talvez a gente possa fazer isso no final do problema, tá certo? A gente vai tentar encontrar uma expressão para corrente no circuito sem necessariamente especificar quem é a fonte de tensão, pelo menos inicialmente. E a queda de tensão na resistência? A queda de tensão na resistência ela é dada pela lei de Ohm. É uma queda de tensão. Então, você vai colocar um sinal negativo, porque o potencial elétrico vai abaixar. Isso aqui vai dar menos R vezes I. Na indutância, não é exatamente uma queda de tensão.
pode ser uma queda, mas a gente tem um sinal negativo garantido, por quê? Em razão da lei de Faraday e da lei de Lenz. A queda de tensão numa bobina, a diferença de potencial numa bobina, é o produto da indutância pela derivada da corrente em relação ao tempo. E a queda de tensão numa capacitância? Em geral, ela é negativa também. A capacitância num circuito elétrico, ela é definida como a razão entre a carga e a tensão. A tensão, então, tem que ser igual à carga dividido pela capacitância, no caso do VC. Então, isso aqui vai dar menos a carga dividido pela capacitância, igual a zero. De onde eu tiraria o seguinte: a indutância vezes a derivada da corrente em relação ao tempo, mais a resistência vezes a corrente elétrica no circuito, mais a carga no capacitor sobre a capacitância, tem que ser igual à diferença de potencial fornecida pela fonte. A questão é a seguinte: essa equação diferencial, ela está dependendo da corrente elétrica e da carga. E isso pode ser complicado, porque, na verdade, a carga é variável com o tempo e a corrente também é variável com o tempo. Num sistema como esse, o capacitor ele fica carregando, descarregando, carregando, descarregando. Ele é dinâmico. Então, a carga é uma função do tempo. E eu não sei que função do tempo é essa. E a corrente, obviamente, é uma função do tempo. Ela vai ser variável com o tempo. E eu também não a conheço. Ora, nesse caso, o que é melhor de se fazer? O melhor a se fazer é você tomar uma nova derivada dessa equação diferencial em relação ao tempo. Por quê? Porque lá da física 3, a gente sabe que a corrente elétrica num circuito é a derivada da carga elétrica em relação ao tempo. Se eu, então, derivar toda essa equação diferencial em relação ao tempo, eu transformo essa equação diferencial numa equação diferencial de segunda ordem. Então, eu vou ter a derivada da primeira derivada, vai dar a derivada segunda de I em relação ao tempo. Aí eu vou derivar esse termo aqui com o R constante e eu vou ter uma derivada primeira da corrente em relação ao tempo. Aí eu vou derivar a carga em relação ao tempo e aí eu vou ter a própria corrente elétrica. E tem que derivar também a minha direita. Isso dá a derivada da minha tensão no circuito em relação ao tempo. Essa é a equação diferencial que eu vou tentar resolver. Para eu resolver exatamente essa equação diferencial, eu precisaria conhecer a tensão no circuito. E senão eu não sei derivá-la. Tá certo? Eu não vou fazer isso nesse momento, não. Não vou especificar uma forma de onda para tensão, não. Vamos ver onde é que a gente vai chegar para uma forma de tensão arbitrária. Porém, periódica. Porque nós afirmamos no começo do problema que a fonte de tensão é alternada. Então, ela é repetitiva no tempo. Então, como essa minha corrente é de T, ou melhor, essa minha tensão é periódica, ela vai possuir uma expansão em série de Fourier. Como que você pode escrever essa expansão em série de Fourier? Ué, a gente sabe. Se a função ela é periódica com um certo período, que eu vou chamar de T maiúsculo, isso aqui vai ser igual a quê? A um valor E0 dividido por 2,
que é aquele termo constante, mais um somatório com n indo de 1 até infinito, de 1 a n, vezes um cosseno de n vezes π dividido pela metade do período, que é t sobre 2, vezes o tempo t, mais um somatório com n indo de 1 até infinito, de bn vezes o seno de n vezes π vezes o tempo, dividido pelo período, dividido por 2. Isso aqui tem consonância com o que eu tinha colocado na primeira parte, no primeiro slide, né? A expansão em série de Fourier, mesmo para a forma trigonométrica, ela é n vezes π vezes a variável dividido pela metade do período. Tá certo? E aqui o período eu supus ser 2L. Nesse meu caso aqui, o período é t. Metade do período vai dar t dividido por 2. Isso aqui pode ser expresso, e vocês vão encontrar em muitos livros, da seguinte maneira. Isso dá um somatório com n indo de 1 até infinito, de AN vezes o cosseno de n vezes a frequência angular dividido por t, mais um somatório com n indo de 1 até infinito, de Bn vezes o seno de n vezes a frequência angular dividido pelo tempo. De onde vem essa frequência angular? Vem de π dividido por t sobre 2, né? Porque π dividido por t sobre 2, se você fizer a divisão de frações, você vai conservar a primeira e dividir pelo inverso da segunda, que é 2 dividido pelo período. Isso aqui, então, dá 2π sobre t, que lá da teoria de oscilações, da física 2, ou mesmo dos movimentos circulares, isso aqui é definido como sendo a sua frequência angular. Há um detalhe que é o seguinte. Essa seria a expansão do seu sinal de tensão na forma trigonométrica. E aqui eu estou mostrando de onde vem a desvantagem, né? A desvantagem vem na necessidade de se calcular o AN, o BN e ainda ter que calcular esse termo é zero. Tem fórmula para todos eles, mas são 3 cálculos que teriam que ser feitos. Por outro lado, quando você vai escrever a sua mesma expressão na forma complexa, esse conjunto de 3 termos aqui, nós mostramos nas últimas aulas, que ele poderia ser escrito numa forma muito mais compacta, muito mais, por assim dizer, elegante. Isso seria um somatório com n indo de menos infinito até infinito, de um coeficiente Cn vezes a exponencial de I vezes o quê? N ômega t. O argumento aqui do seu cosseno ou do seu seno. Que dá o quê? Π dividido pela metade do período, que te redundou na frequência angular. Então, essa é a suposição que você vai fazer. Teu sinal é periódico, ele é repetitivo no tempo, ele pode ser expresso dessa forma. Pode ser. Não quer dizer que tem que ser. Mas a gente vai assumir isso, que ele tem essa expansão em série de Fourier. E a gente percebe que vai ser mais vantajoso trabalhar com a forma complexa, pela necessidade de se calcular apenas um coeficiente. Aí vejam, se a tensão no circuito é alternada, a tensão, gente, ela funciona como uma espécie de uma bomba num reservatório. Uma bomba de água, ela faz o seguinte, ela serve para você elevar o nível de energia potencial da água, trazendo a água do solo para uma caixa d'água. A fonte de tensão tem o mesmo papel. Ela funciona como um mecanismo de bombardear elétrons, aumentando a energia potencial dos elétrons dentro do circuito. Se a fonte for alternada, e ora ela empurra, ora puxa,
ela vai fazer esse movimento de vai e vem com os elétrons. Eu quero dizer, então, que a corrente elétrica que eu quero encontrar na minha equação diferencial também deve ser alternada. Então, a corrente também deverá ser alternada. Ou seja, eu vou supor que essa minha corrente I de T, ela pode ser expressa... Deixa eu só ver uma coisinha aqui, gente. Deixa eu ver na forma complexa. O que que eu... eu coloquei um CN aqui, tudo bem. Eu vou fazer o seguinte. Essa minha tensão, eu vou colocar aqui EN, só para ser fiel ao nome aqui, tá certo? EN, que é o coeficiente de expansão da tensão. E a minha corrente, eu vou supor que é igual a um somatório com N indo de menos infinito até infinito, de um I de N, ou seja, um coeficiente para a expansão da corrente em série de Fourier, vezes a exponencial de menos I, N, frequência angular, vezes o tempo. Aonde esse ômega vale 2π dividido pelo período, ou π dividido pelo período dividido por 2. Tá certo? Mas a gente vai trabalhar com a frequência mesmo a partir de agora. O que é que a gente tem que fazer? Ué, temos que recuperar a nossa equação diferencial. É esse o nosso objetivo. Eu tenho que L vezes a segunda derivada da corrente em relação ao tempo, mais R vezes a primeira derivada da corrente em relação ao tempo, mais a corrente dividido pela capacitância tem que ser igual à derivada da minha relação de tensão em relação ao tempo. Vejam que o bonito, o bacana nesse negócio é a simplicidade que você tem para representar o sinal periódico. Ele pode ser expresso na forma de uma soma. Seja seu sinal de tensão, seja seu sinal de corrente elétrica. Eu vou então seguir essa regra aqui. Eu tenho a corrente? Tenho. Mas eu não tenho a derivada da corrente. Eu vou calculá-la. Vou então calcular a derivada de I em relação ao tempo. Isso vai me dar o quê? Essa derivada vai atuar em cima de uma soma. E aí você tem que se lembrar que a derivada da soma é a soma das derivadas. Você vai ter então um somatório com n indo de menos infinito até mais infinito, de IN, que é uma constante, em relação ao tempo, né? Porque a derivada é feita em relação ao tempo. Derivada de menos IN ômega T na exponencial. Desce o fator menos IN ômega, multiplicando a própria exponencial. Exponencial de menos I, N ômega, vezes o tempo. Expressei, então, a primeira derivada na forma de uma série de Fourier. Agora eu vou expressar a segunda derivada. Derivada segunda de I em relação ao tempo vai ser, de novo, um somatório com N indo de menos infinito até infinito, de IN, que não depende do tempo, desce novamente um fator menos IN ômega, e aí eu fico com menos IN ômega elevado ao quadrado, vezes a exponencial de menos I, N, ômega T. Então, agora eu tenho a expressão da segunda derivada expressa em termos de uma série de Fourier. Segunda derivada da corrente. Temos que calcular a derivada da tensão. A derivada da sua tensão em função do tempo em relação ao tempo. Isso vai ser um somatório com n indo de menos infinito até mais infinito, de EN vezes menos IN ômega, exponencial de menos I, N, ômega T. Só conferir. Aqui, gente, um detalhe. O sinal da expansão é positivo, não é negativo, não. Aqui, ó. Mais exponencial de N ômega T. E aí aqui eu saí colocando menos. Tem que preservar o mesmo sinal.
Ou você coloca menos para todo mundo, ou coloca mais para todo mundo. Tá certo? Então, aqui é mais IN ômega. Aqui também vai ser mais IN ômega, mais. Aí tem um detalhe que é o seguinte. Tem problema você expressar a sua expansão em série de Fourier com um sinal positivo? O erro começou foi aqui. Aqui é mais. Tem problema? Não. Você pode colocar aqui um sinal negativo, desde que o coeficiente de expansão tenha sinal trocado. Então, se você usou mais na série de Fourier, o seu coeficiente de expansão vai carregar um sinal menos. Se você usar menos na série, o coeficiente de expansão tem que carregar um sinal mais. Tá certo? Basicamente, é isso que acontece. Eles não têm o mesmo sinal no final das contas. Dependem da mesma exponencial. Exponencial de IN ômega t. Mas um fica positivo, o outro fica negativo. Tá certo? Ora, então agora o que eu faço? Eu vou usar a minha primeira derivada, que eu chamei de relação 1, a minha segunda derivada, que eu chamei de relação 2, e a minha derivada da tensão na minha equação diferencial. Juntamente com a expressão da minha corrente. Você vai substituir a segunda derivada, a primeira derivada e a derivada da tensão pela série de Fourier correspondente. Nesse sentido, lembra muito o que a gente faz na expansão em série de potências usual ou no método de Frobenius. Você troca a expressão que você quer encontrar por uma série, você tem que derivar a série, tem que tomar a segunda derivada da série também. Então a lógica é a mesma. O tipo de expansão é que é diferente, mas a lógica vai ser a mesma no final das contas. Até esse ponto, algum problema? Vocês querem perguntar alguma coisa? Por mim tá tranquilo. Então tá bom. Gente, um detalhe. Estou na universidade hoje, hein? Então, se a conexão cair, vocês me dêem um toque, por favor. Beleza? Vou ficar, então, com L vezes segunda derivada da corrente. Tá aqui, ó. Somatório com N indo de menos infinito até infinito de IN. I ao quadrado dá menos 1. Então, aqui vai ter um sinal negativo. N ao quadrado, ômega ao quadrado, exponencial de IN ômega t, mais R vezes a primeira derivada, que é escrita na forma de um somatório, com N indo de menos infinito até mais infinito, de R di dt. O R já está aqui, né? Substituindo di dt. E N vezes... Ô, gente, vocês me permitem fazer uma troca de um símbolo aqui? Sabe por quê? O I da unidade imaginária pode dar confusão. Agora que eu fui perceber. Ele lembra corrente elétrica. Deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu chamar o símbolo para a expansão da minha tensão de CN, algo do tipo. Simplesmente para não confundir com o I da unidade imaginária. E também com o próprio I de corrente, né? Então aqui até não tem problema. Para mim, aqui também eu vou ter C de N. Então é só um nome no índice para não confundir com a unidade imaginária, senão o trem vai ficar esquisito aí para baixo. Então nós vamos ficar com menos, ao invés de IN, CN ao quadrado. Aqui também CN. E aí CN que multiplica, na primeira derivada vem IN ômega, vezes a exponencial de IN ômega t. Mais 1 sobre C vezes a corrente, é o termo que eu tenho aqui na minha equação diferencial, né? 1 sobre a capacitância vezes a corrente, que é um somatório, com N indo de menos infinito até mais infinito, de
Cn vezes a exponencial de IN ômega t. Isso igual à derivada da tensão em relação ao tempo. Somatório com N indo de menos infinito até mais infinito, de um coeficiente é N, e N ômega, exponencial de I, N ômega, vezes o tempo. A vantagem, aliás, a importância de se colocar o argumento da tensão e o argumento da corrente iguais, ou seja, colocar o mesmo fator exponencial de IN ômega t, é que ele vai ser um fator comum a todas as parcelas. E daqui a pouquinho ele vai poder ser eliminado. Claro que isso é uma razão pragmática, não é uma razão física, né? Mas, no final das contas, a vantagem é essa mesmo. É você poder, posteriormente, eliminar esse fator exponencial de IN ômega t. Reparem que eu tenho todos os somatórios varridos numa mesma faixa. Então, eu poderia, principalmente no lado esquerdo, colocar as três somas em uma única soma, sem ter que isolar termos que estão fora da faixa, como é no método de Frobenius ou no método de séries. Aqui não tem essa necessidade. Então, eu vou ter um somatório com n indo de menos infinito até infinito, de quê? Menos a indutância, vezes n ao quadrado, vezes a frequência angular ao quadrado, vezes... Nem vou colocar o Cn, não. Eu vou colocar o Cn em evidência. Ele vai aparecer em todo mundo mesmo. E também o exponencial de n ômega t. Ok? Então, vai dar L, N2 ômega 2, mais R que multiplica e N ômega. O Cn e a exponencial de n ômega t também ficam em evidência. Mais 1 sobre C. Todos esses camaradas multiplicando Cn vezes a exponencial de ômega t. Oi. Só uma coisa. Esse I que acompanha a resistência, ele não pode ser eliminado, não? Por enquanto não pode, não. Por quê? Não, porque você fez algo parecido com a indutância aí. Não, na indutância eu fiz, ô Yuri, porque eu tinha I elevado ao quadrado. Ah, sim. Ah, é verdade. I ao quadrado é igual a menos 1. Por isso, inclusive, que o sinal negativo apareceu. Sim, não, perdão. Tá certo? Mas nesse termo eu tenho somente o fator I, não tenho nenhuma potência dele. Tá bom? Isso do meu lado esquerdo, aliás, do meu lado direito, tem que ser igual a quê? Um somatório com n indo de menos infinito até infinito, de EN vezes I N ômega, exponencial de IN ômega t. Ô, gente, como é que eu resolvo isso aqui agora? Qual é o próximo passo que eu tenho que dar para resolver o problema? Ô Ed, Pois não? eu poderia dizer que como que ali dentro do colchetes ainda eu poderia dizer que ali eu tenho a soma de tensão no circuito fechado? Você quer dizer aqui? Não exatamente, cara. Por quê? Até porque... Não tem mais. Seguramente não tem mais. Porque, veja bem, você tinha a soma de tensões de um circuito fechado quando a sua equação diferencial, Samuel,
era de primeira ordem. Uhum. Porque você somou a queda de tensão em cada elemento e igualou com a tensão da fonte. Mas a equação que nós estamos resolvendo, na verdade, não é uma equação de primeira ordem na corrente mais. Nós derivamos essa relação mais uma vez para cair numa equação diferencial de segunda ordem. Então, agora, cada termo desses não é mais uma queda de tensão, é uma derivada de queda de tensão. Então, eu tenho a soma de derivadas da queda de tensão em relação ao tempo, dando a derivada da queda de tensão da fonte. E, na verdade, né, o que você tem aqui à esquerda no colchete, uma soma de fatores numéricos, cara. Um cara que depende da indutância, um da resistência e um da capacitância, mas eles isoladamente são apenas parâmetros, eles não são quedas de tensão, não. Mas e aí? Qual o próximo passo que eu posso dar para poder resolver o problema? Minha gente, o passo mais óbvio, que é igualar cada coeficiente à esquerda com cada coeficiente correspondente à direita. E esses coeficientes eles têm que ser exatamente iguais. Porque eles vão ter diferentes fatores de fase exponencial de n ômega t. Olha só o que vai acontecer. Vamos pegar uma porrada de termos aqui, que aqui está vindo de menos infinito até mais infinito, né? Vamos pegar, por exemplo, o n igual a 6. Explicitar o n igual a 6. Menos 6, aliás. Menos L que multiplica menos 6 elevado ao quadrado, vezes ômega ao quadrado, mais R vezes I vezes menos 6, vezes ômega, mais 1 sobre C, vezes um coeficiente C, menos 6, vezes a exponencial de menos I, N, aliás, menos I6, ômega T, mais, etc, etc, etc. Vamos pegar um outro cara agora, vamos pegar o N igual a 0. Aí eu vou ter menos L vezes 0 ao quadrado, vezes ômega ao quadrado, mais R vezes I, vezes 0, porque é R e N, né? Vezes ômega, mais 1 sobre C, igual, que multiplica C0, vezes a exponencial de menos I, 0, ômega t, mais etc, etc, etc. Marquei dois caras só. Isso aqui tem que ser igual a quê? Igual a uma expansão em série do lado direito. Aí você vai ter o coeficiente de ordem E a menos 6, I que multiplica menos 6 vezes ômega, vezes a exponencial de I que multiplica menos 6, ômega t, mais etc, etc, etc. Mais é 0 vezes I vezes 0 vezes ômega vezes a exponencial de I 0 ômega t mais etc, 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 mais etc, etc, etc. O que eu estou querendo dizer com isso? Cada coeficiente de uma exponencial à esquerda tem que ser igual ao coeficiente da mesma exponencial à direita. Porque essas exponenciais são todas elas diferentes. Então, cada uma à esquerda tem um par correspondente à direita, bastando pegar o correspondente n. Então, de uma maneira geral, o que a gente está querendo dizer é o seguinte: para que esse somatório seja consistente, o coeficiente, ou cada coeficiente da exponencial de in ômega t, à esquerda,
tem que ser igual ao correspondente coeficiente da exponencial de IN ômega t à direita. Então é isso. Eu vou ter o seguinte. Pegando o coeficiente à esquerda, nós vamos ficar com menos L, N ao quadrado, ômega ao quadrado, mais R vezes I vezes N vezes ômega, mais 1 sobre C. Tudo isso que multiplica Cn, que multiplica a exponencial de IN ômega t. Isso tem que ser igual a quê? Derivada da tensão em relação ao tempo. Me deu N vezes IN ômega exponencial de IN ômega t. Ou seja, chega um momento em que você deixa de lado os somatórios e passa a focar no termo geral da série. Você iguala o termo geral à esquerda para um N arbitrário com o termo geral à direita para um N arbitrário. Igual você constrói a relação de recorrência no método usual de série de potência. Basicamente é isso. Aí, eu estou aqui enfatizando que você vai igualar os termos com as mesmas exponenciais, eles podem ser cancelados. E aí, no final das contas, se eu dividir todos os termos por L e isolar o Cn, que é o coeficiente da corrente, eu vou ficar com Cn igual a quanto? I vezes N vezes ômega dividido por L vezes o coeficiente da tensão é N. Dividido por... Aí todos os termos à esquerda também são divididos por L. E aí a gente vai ficar com o seguinte. Menos N ao quadrado, ômega ao quadrado, esse fator L é eliminado, né? Mais R sobre L vezes I N ômega mais 1 sobre C. Esse aqui é o coeficiente geral da sua corrente. Na verdade, é o seguinte. 1 sobre LC é igual ao quadrado de uma frequência angular. Isso aqui seria a frequência de oscilações naturais do circuito RLC sem resistência. Ele é análogo a quê, em termos mecânicos? Isso aqui é análogo ao K sobre M, no oscilador harmônico simples. O arraste lá no oscilador harmônico simples corresponde à resistência nesse meu problema. O arraste é uma força de resistência, a resistência elétrica é uma oposição à passagem de corrente elétrica. Então, eu poderia escrever o Cn como sendo igual a I vezes N vezes o ômega dividido pela indutância, vezes EN, dividido por ômega zero ao quadrado, menos N ao quadrado, ômega ao quadrado, ou seja, eu juntei esse camarada com esse aqui, mais 2 beta I vezes N vezes ômega. Quem que é esse 2 beta? Em analogia com o oscilador harmônico simples com amortecimento, isso aqui é igual a resistência dividido pela indutância. Isso aqui é análogo
a constante de arraste dividido pela massa no oscilador harmônico simples com amortecimento. Então, a indutância seria o equivalente de uma massa oscilante e o B, que é o coeficiente de arraste lá no movimento harmônico simples, né? Ele seria o equivalente à resistência. Pronto. Pelo menos entre aspas, pronto. Essa seria a expressão do seu coeficiente de expansão. O problema está totalmente resolvido? Não, porque eu não especifiquei a tensão da fonte, então eu não especifiquei quem são os EN. Mas é assim que eu calcularia a minha corrente em função do tempo. Então eu tinha suposto o seguinte: a minha corrente em função do tempo, por ser uma corrente periódica, ela seria dada por um somatório com n indo de menos infinito até mais infinito, de um coeficiente Cn exponencial de menos i, n ômega vezes o período. O Cn acabou de ser encontrado. Não totalmente, porque eu ainda não especifiquei quem são os coeficientes de tensão. Então, aqui eu ficaria com o seguinte: a nossa corrente em função do tempo seria um somatório com n indo de menos infinito até infinito, de IN, ômega dividido pela indutância, vezes EN, dividido por ômega zero ao quadrado, menos N ao quadrado, ômega ao quadrado, mais 2 beta e N ômega. O ômega zero, para um circuito RLC em série, é a raiz quadrada do inverso do produto da indutância pela capacitância. Tá certo? E o 2 beta? 2 beta é a razão entre a resistência e a indutância. Tá certo? Essa seria a expressão da minha corrente. Então, repara que, para poder obter a expressão da corrente, eu tenho que conhecer a expressão da tensão numa série de Fourier. Eu tenho que conhecer os coeficientes da expansão da tensão. Tá certo? Eles teriam que ser calculados. Ok? Então, para determinar I de T, precisamos especificar a forma de tensão e calcular os coeficientes EN. Ainda que o cálculo do EN não esteja feito, a despeito desse ponto. Vocês entenderam o que eu fiz até esse momento? Sim. Sim, até aí foi. Ok? Então, você transformou um problema de uma equação diferencial de segunda ordem num problema de somas, no final das contas. E aí, o que te interessa é obter o termo geral dessa soma, que no caso é esse coeficiente Cn. Tá certo? Com ele, você expande a corrente, mas a corrente, por sua vez, ela vai ser dependente da expansão da tensão. A expansão da tensão não foi feita ainda, por quê? Porque eu não disse qual é a forma de tensão que atuou no meu problema. Tá certo? Como que esses EN seriam calculados? Os EN seriam calculados com aquela expressão que eu coloquei logo na primeira parte da aula, né? Cada coeficiente é 1 sobre o período, a integral de menos o período, de menos metade do período até metade do período, da função integrada juntamente com essa exponencial. Então, agora vamos dar continuidade a esse exemplo, imaginando o seguinte. Eu vou imaginar a forma de tensão com esse formato aqui.
Vou supor, então, uma forma de tensão alternada desse tipo aqui. Para simplificar, eu vou imaginar um período de 2π radianos, tá certo? Então, a minha forma de onda seria essa aqui. Seria uma dente de serra. Você tem aqui, então, um valor de pico é 0. Aqui embaixo vai valer menos é 0. E aí, a partir de π radianos, ela se repete outra vez. Vai ter uma reta paralela a essa primeira aqui. Aqui, então, a gente vai ter 0π 2π. Aqui vai fechar em 3π. Corta aqui embaixo, em 3π, depois ela volta a se repetir novamente, certo? Em 4π, 5π, assim por diante. Para trás, a mesma coisa. Então, eu tenho π, aqui eu vou ter menos π. Aqui eu vou ter menos 2π. Essa seria a minha forma de onda, tá certo? Qual vai ser, então, a minha forma de onda? A minha tensão em função do tempo, ela pode ser, a expressão dela pode ser construída olhando para uma janela desse sinal. O que eu chamo de janela? Janela é um intervalo de repetição. Então, eu posso prestar atenção nesse intervalo aqui entre menos π e π radianos. Aqui eu tenho uma forma de onda, tá certo? Que é uma tensão que cresce linearmente com o tempo. Essa tensão ela poderia ser expressa como alfa vezes o tempo t mais um beta. Porque é uma expressão que cresce linearmente com o tempo, então eu tenho uma equação de uma reta. Só que o beta é 0. Porque essa forma de onda está passando aqui pela origem, então o coeficiente linear vai ser 0. Como é que você vai tirar o alfa? Ele é um coeficiente angular. Aí você observa que quando o cateto oposto vale π radianos, o cateto adjacente vale E0. Então, o alfa, que seria a tangente desse ângulo de inclinação aqui, né? Esse alfa é igual a E0 dividido por π. Cateto oposto dividido por cateto adjacente. Então, a sua tensão em função do tempo, ela é igual a E0 dividido por π vezes o tempo. E ela é repetitiva num intervalo de tempo de 2π radianos. Então, se o tempo é o tempo original mais 2π radianos, ela replica o mesmo valor no final das contas. Eu tenho, então, um período t que vale 2π radianos. Essa, então, é a expansão, é a expressão que eu tenho que expandir em série de Fourier. Qual expansão eu vou utilizar? Complexa ou trigonométrica? Aqui você achar mais gostosa de fazer. Mas para um problema como esse, a forma exponencial complexa me parece ser mais vantajosa. Então, eu vou expressar o E de t, por ser uma função periódica, como sendo um somatório, com n indo de menos infinito até infinito, de um coeficiente de expansão n, vezes a exponencial de n e ômega-t. Onde? Quem é esse coeficiente de expansão? O En. Ele vale 1 sobre o período então é 2π radianos. A integral de menos π até π, ou seja, de metade do período até metade do período, de quem? Da sua tensão E de t, vezes a exponencial de menos i, n ômega-t.
integrado em t. Lembrando que, se você coloca sinal positivo na expansão em série de Fourier, o coeficiente da exponencial, né, o argumento da exponencial no coeficiente, ele vai ter um sinal negativo. Se eu puser negativo aqui, o coeficiente vai ter um sinal positivo. Eles não podem ter o mesmo sinal no final das contas. Tá bom? Quem é esse E de t? Para esse exemplo que eu estou supondo, isso aqui vale o valor de pico da tensão, que é o E0, dividido por π vezes o tempo. Então, o EN tem que ser igual a 1 sobre 2π, E0 sobre π, que são fatores constantes, não precisam ficar dentro da integral. A integral de menos π até π, de t vezes a exponencial de menos IN ômega de t, integrado em t. O cálculo do coeficiente que expande a minha tensão vai depender, então, da solução dessa integral, que é uma típica integral que deve ser resolvida via integração por partes. Então, eu vou definir uma integral isão, que é, eu não vou colocar os limites de integração não, para deixar a notação mais limpa, tá? Integral de menos π até π, de t vezes a exponencial de menos i n ômega de t dt. Eu vou chamar aqui, deixa eu ver o que é mais vantajoso aqui. Se eu chamar o meu u de t, que é a expressão mais simples, du vai ser igual a dt. Então, dv seria igual ao restante do integrando, exponencial de menos i n ômega de t dt. De onde eu tenho que obter v, que é a integral desse dv. Se eu resolver a integral dessa exponencial de menos i n ômega de t dt, esse vzinho vai ser igual a menos 1 sobre i n ômega vezes a exponencial de menos i n ômega vezes t. Que pode ser escrito como? Eu posso multiplicar e dividir essa relação por i, e aí lembrando que i vezes i é i ao quadrado, que é igual a menos 1, esse sinal negativo vai se cancelar. Então, 1 sobre i, ou menos 1 sobre i, equivale a 1 i no numerador. I sobre n ômega, exponencial de menos i, n ômega de t. A integral que eu tenho que resolver vai dar o quê, então? U vezes v. U eu chamei de t. T vezes v, que é i sobre n ômega, exponencial de menos i, n ômega de t. Menos a integral de v du. O v é i sobre n ômega, exponencial de menos i, n ômega de t. Integrado em du, mas du é igual a dt. Então, o i vai dar t que multiplica i sobre n ômega menos in ômega. Aí vai descer um outro fator, 1 sobre menos i n ômega. Porque na hora que você faz a integração, desce o inverso do coeficiente, né?
Se aqui o expoente é menos I n ômega, desce 1 sobre menos I n ômega. Vezes a própria exponencial de menos I n ômega t. Só que essa exponencial ela é presente nas duas parcelas, então eu vou colocá-la em evidência. De imediato, eu vejo que esse I cancela-se com esse I, esse sinal negativo cancela-se com esse sinal negativo. Então, aqui vai sobrar um sinal positivo. Deixa eu só ver se eu não estou fazendo bobagem. Mas não. Tá certinho. É isso mesmo. Agora eu tenho que avaliar esse trem entre menos π e π radianos. Ah, mas não foi uma boa ideia juntar, não, que tem uma dependência no tempo aqui dentro. Esqueçam o que eu fiz. Isso aqui, então, dá I sobre n ômega t vezes a exponencial de menos I n ômega t menos I sobre n ômega. Não, mas bem, acho que vai dar, não estava errado, não. Menos I sobre n ômega, aí aqui vai descer 1 sobre menos I n ômega, exponencial de menos I n ômega t. Estava certo, dava para fazer mesmo. Esse I realmente se cancela, esse menos aqui também se cancela, e dá para colocar a exponencial em evidência mesmo. Então, eu vou ficar com 1 sobre n ômega, que multiplica I vezes t, mais 1 sobre n ômega. Eu pus o n ômega em evidência nesse termo e nesse, né? Aí sobrou um n ômega aqui dentro dessa segunda parcela, que multiplica a exponencial de menos I n ômega t. Esse é o resultado da sua integral. Você precisa dessa integral para calcular o coeficiente de expansão da tua série de Fourier. Então, agora eu vou usar o resultado dessa integral aqui no cálculo do EN. O EN, então, vai dar 0 sobre 2π ao quadrado, que multiplica 1 sobre n ômega e t mais 1 sobre n ômega. Então, 1 sobre n ômega que multiplica it mais 1 sobre n ômega vezes a exponencial de menos I n ômega t. Avaliado em que limites? Agora você tem que retomar os limites de integração. De menos π até π radianos. Então, todos esses termos aqui têm que ser avaliados em π radianos, depois eles têm que ser avaliados em menos π radianos. Então, o EN vai dar 0 sobre 2π ao quadrado n ômega, um fator global, pode ser colocado em conjunto aqui, né? Que multiplica I vezes π mais 1 sobre n vezes ômega, que não há dependência no tempo, vezes a exponencial de menos I n ômega vezes π. Menos, que aí vem o limite inferior. 0 sobre 2π ao quadrado n ômega, já colocado em evidência, né? Menos Iπ mais 1 sobre n ômega vezes a exponencial de I n ômega menos π. Aí esse menos
combina-se com esse menos. Menos com menos vai dar um mais. Isso aqui vai dar IN ômega π. Essa é a expressão geral do seu coeficiente de expansão da tensão. Tá certo? Com parte real e com parte imaginária. E aí, com esse coeficiente, você calcularia a tensão em função do tempo. A sua tensão em função do tempo vai ser um somatório com n indo de menos infinito até infinito, do coeficiente de expansão é n, dado por essa relação aqui em cima, vezes a exponencial de IN ômega vezes t. E se você quiser encontrar a sua corrente em função do tempo, ela vale IN, a frequência angular dividido pela indutância, vezes o coeficiente é n, dado por essa relação aqui em cima, dividido por ômega zero ao quadrado menos n ao quadrado, ômega ao quadrado, mais 2 beta e n ômega. Lembrando que o ômega zero para um circuito RLC, sem resistência, é 1 sobre a raiz de L vezes C, e 2 beta é a resistência dividido pela indutância. Termina, então, o problema, tá certo? Aí, agora o que você tem que fazer? Conta. Tem que conhecer a frequência angular, conhecer a indutância, conhecer a resistência, conhecer a capacitância, para você poder calcular cada um desses coeficientes aqui, tá certo? No caso da tensão, não é necessário. Mas aí você tem que sair metendo valores de N e da frequência angular para poder fazer a conta, tá certo? Frequência angular, que é 2π dividido pelo período. Ok? Essa seria, então, a lógica desse problema. Dúvidas? Da minha parte, não. Por mim também tranquilo. Deise, Karine, Vitor, Rafael. Tranquilo. Aqui tá legal. Tô bem, Edson. Esse passo no Butkov nem está feito, tá certo? Esse último passo que eu fiz aqui. O que o Butkov fez foi obter o coeficiente da expansão em série de Fourier. Ele parou aqui, tá certo? Só que eu quero mostrar para vocês que, na prática, o cálculo não terminaria aqui. Porque cada coeficiente de expansão da corrente ficaria dependente de um coeficiente correspondente da expansão da tensão. Então, o que eu fiz foi, como um exemplo, vamos dizer assim, né? Inventar uma forma de onda para tensão, por isso que eu disse que eu estou supondo que a forma de tensão tem esse formato aqui, tá certo? Para dar forma, dar vida ao cálculo do coeficiente de expansão da corrente. Eu calculei os coeficientes de expansão para a tensão, para, na sequência, poder obter os coeficientes de expansão para a corrente. Ok? Podemos dar sequência? Uhum. Vamos fazer, então, um outro exemplo, que é o seguinte. A figura mostra uma viga apoiada nas suas extremidades. Nas suas duas extremidades. Suponha que
a viga é uniformemente carregada? Com uma carga que por unidade de comprimento. É o carregamento, né, em quilogramas, em newtons, que você tem em cima da viga. Então, podemos imaginar uma viga de construção mesmo. Obtenha a flexão da viga. Em função da posição. Vejam bem. Esse é um problema clássico na área de engenharia mecânica, de engenharia civil. Digamos que você tem uma viga apoiada em cima de dois pilares. Normalmente, por conta do peso da viga, o que acontece? Acontece algo muito similar com o que vocês podem observar num cabo de energia elétrica entre dois postes. Normalmente, os cabos não ficam retilíneos. Eles dão uma barrigada. Com uma viga, acontece a mesma coisa. Em função de pesos que você coloca em cima da viga, às vezes até do próprio peso da viga, normalmente a viga ela sofre uma deformação. Quando essa deformação acontece em função do carregamento colocado em cima da viga, você dá o nome a essa deformação de flexão. Então, na verdade, a viga ela vai ter, na prática, esse comportamento aqui. Ainda que bem sutil, aqui está até provavelmente bem exagerado para esse comprimento dessa viga, ela dá uma barrigada. Ao nome de flexão, a gente dá o nome dessa deformação aqui, ó. O quanto que a parte de baixo da viga vai ceder em relação à posição original. Isso aqui, ó. Essa deformação que a parte de baixo da viga sofre em relação à linha original, ela é chamada de flexão da viga. Bem, eu não vou entrar na teoria de vigas com vocês, não. Tá certo? Isso aí daria praticamente um curso. Na verdade, a gente consegue mostrar, na teoria de resistência dos materiais, que a equação de flexão de uma viga, a equação com a qual você calcula a flexão de uma viga, é uma equação diferencial, mas é uma equação diferencial de quarta ordem. Então, em geral, é uma EDO de quarta ordem. Então, a gente tem que a derivada de quarta ordem
da medida da flexão em função da posição e em relação a x, isso aqui é igual a 1 sobre E vezes I, que são duas constantes, vezes o carregamento sofrido pela viga. O carregamento ele pode ser bastante variável. O problema menciona um carregamento constante. Então você imagina que, digamos, a cada metro de viga, você tem a mesma carga depositada em cima da viga. Esse é um tipo de carregamento. Você tem também o chamado carregamento linear. Também é um carregamento bastante comum. O que vem a ser um carregamento linear? Carregamento linear é quando próximo de x igual a zero, você tem uma carga bem pequenininha. Na verdade, ela praticamente tende a zero. E aí você vai aumentando a carga à medida em que você vai se afastando da ponta da viga. E esse aumento segue uma função linear. Então, nesse caso aqui, o carregamento em função da posição seria uma constante K vezes X. Se é uma viga de concreto, por exemplo, isso define propriedades da ferragem que você vai ter que colocar do lado de cá, define a concretagem que você vai ter que colocar do lado de cá, para que a viga nessa região seja mais resistente do que na parte de cá. Ou aquilo que costuma ser o mais comum, né? Você aumenta a resistência da viga como um todo, utilizando uma ferragem mais grossa em toda a extensão da viga, né? E uma quantidade de concreto maior em toda a extensão da viga, tá certo? Quer dizer, dependendo da maneira como a carga se distribui em cima da viga, você vai ter um comportamento para flexão. No nosso caso, né, por simplicidade, a gente está imaginando que esse nosso carregamento é uma constante, tá certo? Quem são essas duas constantes E e I aqui? Eu não sei se vocês chegaram a ver alguma coisa sobre elasticidade em Física 2. Esse parâmetro E aqui é o chamado módulo de Young para flexão. É um parâmetro mecânico de estruturas. Tem vários tipos de módulo de Young. Tem módulo de Young para tração, tem módulo de Young para compressão, tem módulo de Young para cisalhamento, que é um tipo de torção que você realiza no material. E tem o módulo de Young para esse tipo de esforço mecânico, que é o módulo de Young para a flexão. Mas, enfim, isso é apenas uma constante. E o I, se eu não estou enganado, é o momento de inércia. O produto desses dois parâmetros nos dá uma quantidade que a gente chama de rigidez da viga. Ok? Ora, como que eu vou tratar esse problema do ponto de vista de uma série de Fourier? Vocês têm noção? Para que vocês possam abordar um problema por meio de uma série de Fourier, é absolutamente fundamental, que o problema apresente repetição. A função, ela tem que ser repetitiva, tem que ser periódica. Onde vocês conseguem ver algum padrão de repetição na estrutura desse problema?
Ou não tem repetição nenhuma? Se não tiver repetição nenhuma, não dá para aplicar a série de Fourier. Seria na carga da viga, Edson? Cara, não é exatamente na carga, não. Pelo menos não no primeiro momento, cara. Na verdade, o que você precisa mesmo é enxergar a periodicidade na função que você quer encontrar. A periodicidade, então, Yuri, ela tem que se encontrar no y de x. Se eu quero resolver esse problema por meio de uma série de Fourier, o y de x tem que apontar algum comportamento periódico. Tudo bem, é verdade que o q de x vai ter que ser expresso numa série de Fourier também. Eu concordo com você. Então, o y de x ser periódico é uma consequência do q de x ser periódico? Não. Não é, não. É uma consequência da maneira como a viga está sendo montada, gente. Sabe por quê? Olhem só. Vamos imaginar que essa nossa viga fosse o que nós chamamos de uma viga engastada. A viga engastada nada mais é do que uma viga presa numa extremidade. Quando vocês fizeram o experimental 1, é provável que vocês tenham feito um experimento em que vocês mediam um parâmetro chamado módulo de flexão com uma régua, uma hastezinha de madeira, lá no laboratório de Física 1. Vocês prendiam uma régua de madeira num suporte vertical e aqui na frente vocês colocavam uma espécie de um baldinho com alguns pezinhos. Na verdade, é um suportezinho que você ia colocando umas espécies de umas moedas de metal, uns discozinhos de metal. E aí, por conta desse carregamento, você observava que, em relação à posição original, a haste fazia isso aqui. Vocês chegaram a fazer esse experimento? Lá em experimental 1? Eu não cheguei não antes. Fez aí. Qual? Pera, não tô lembrando se é o mesmo que você explicou aí, mas tinha algo parecido, sim. Também tem bastante tempo que eu fiz esse experimental 1. Não, imagino que sim. Imagino que vocês tenham feito isso há muito tempo. Não deu fazer tão pouco tempo, não. Como a coisa costuma variar de professor para professor, pode ser que alguns de vocês não tenham feito. Esse carregamento que é feito nesse experimento, ele não é uniforme, ele é um carregamento concentrado, porque ele é aplicado apenas na ponta da barra. Mas dá para a gente perceber o que vai acontecer com o carregamento uniforme. Digamos que vocês ponham novamente a viga, a régua, presa numa das suas extremidades. Viga engastada. Coloca um carregamento uniforme em cima da haste. Então, digamos, a cada 1 centímetro, você coloca 2 gramas. Passa mais 1 centímetro, 2 gramas. Mais 1 centímetro, 2 gramas. Isso é um carregamento uniforme. Mas eu pergunto para vocês, a flexão vai se repetir ao longo da viga? Não. Onde que a viga vai se curvar mais? Quanto mais distante for do... É, mas onde na ela tá ponta fixa. dela. Você vai ter um torque maior quanto mais próximo você estiver da extremidade. Ela vai dar uma barriga maior para o lado de cá, não vai? Mesmo, Yuri, com o carregamento sendo uniforme. Então você repara que e o Samuel também fez um comentário nesse sentido. Veja, Samuel, não é o fato do carregamento ser uniforme que vai trazer periodicidade no problema. É a montagem. A montagem que você tem é a seguinte:
Você tem a sua viga. Olhem bem para esses dois apoios que foram colocados aqui, nas pontas da viga, em x igual a zero e em x igual a L. Pergunto para vocês, quanto vale a flexão da viga em x igual a zero, por conta da presença desse apoio aqui? Ela vai se deformar aqui? Não. Então é zero. E quanto vai valer a flexão desse outro lado aqui? Mesma coisa, já. Zero. O pilar, gente, ele é colocado numa estrutura exatamente para evitar que a estrutura se deforme. Então, nessa viga simplesinha, você põe um pilar à esquerda e um pilar à direita para garantir que, ao menos aqui nas pontas, não vai haver flexão. Então, é aqui que a periodicidade está acontecendo. É no fato dos pilares de apoio garantirem que a flexão tem o mesmo valor nulo em x igual a zero e em x igual a L. É aqui que a periodicidade vai entrar. E é aqui que a minha viga, que a minha flexão vai poder ser escrita na forma de uma série de Fourier. A periodicidade está na flexão, por conta das estruturas. Os dois apoios colocados impedem a flexão da viga nas pontas. Então, como y de x é igual a zero nas duas pontas, y de x será periódica. O que a gente quer dizer com isso? Com ser periódica. Se eu colocar uma outra viga aqui agora, ela vai ter esse mesmo comportamento. Então, você vai ter uma estrutura periódica de período L nesse problema. Após um intervalo de L metros, você volta a repetir aquela estrutura de novo. Então, digamos que você vai enfileirando várias vigas, uma ao lado da outra. Não é uma viga só, tá certo? Numa estrutura mais complexa, uma construção de um prédio, por exemplo, isso é bastante factível. Uma viga encadeada junto com a outra, certo? Cada viga vai ter o mesmo comportamento para a flexão, supondo, claro, que todas tenham carregamento uniforme. Então, eu poderia supor que o y de x pode ser escrito na forma de uma série de Fourier. Uma constante A0 dividido por 2, mais um somatório com n indo de 1 até infinito, de 1 a n vezes um cosseno de nπ sobre x, vezes x, perdão, dividido por L, que é o período de repetição, mais um somatório com n indo de 1 até infinito, de Bn vezes o seno de nπ vezes x dividido por L. Mas eu posso garantir para vocês que os coeficientes A0 e AN, nesse problema, serão todos iguais a zero. Por quê? Por que eu sou obrigado a exigir que o A0 e o AN são nulos?
Quanto vale a flexão da viga em x igual a L? Ela não tem que ser zero? Sim. Isso seria igual a 0 sobre 2, mais um somatório com n indo de 1 até infinito, de AN vezes o cosseno de nπ, porque se o x é L, x dividido por L vai dar 1, porque vai dar L dividido por L. Mais um somatório com n indo de 1 até infinito, de Bn vezes o seno de nπ. Porque o x foi feito igual a L, L por L vai dar 1. Ô, gente, só que o n é um número natural, contado de 1 em 1, de 1 até infinito. O seno de nπ é naturalmente zero. Então, reparem o seguinte, o cosseno de nπ dá quanto? A Daisy mesmo enxergou isso de maneira brilhante na semana passada. Cosseno de nπ é menos 1 elevado a n. Dá menos 1 se o n for ímpar e dá 1 se o n for par. Então, o cosseno não se anula. Para que a flexão, então, se anule, você é obrigado a exigir que todos os coeficientes As sejam feitos iguais a zero. Senão, você não consegue anular a flexão em x igual a L. E aí você tem que forçar o anulamento do A0 também. Esse é o argumento que eu estou utilizando. Eu estou usando a condição de contorno do problema, que é o anulamento da flexão em x igual a zero, para garantir o anulamento da flexão da viga. Matou, então, boa parte do meu problema. Eu não vou precisar me preocupar em calcular o A0 e o AN. Por quê? As condições de contorno do meu problema, o anulamento da flexão em x igual a L, exige que esses coeficientes sejam feitos iguais a zero. Portanto, vai sobrar somente a minha flexão escrita como um somatório com n indo de 1 até infinito, de um Bn vezes um seno de nπx dividido por L. Entenderam por que sobra só esse termo na parte em senos? Sim. E aí, a minha equação diferencial é essa aqui. Derivada quarta de y de x em relação a x igual a 1 sobre o módulo de Young para flexão vezes o momento de inércia da viga vezes o carregamento da carga por unidade de comprimento, o Q de x. Só que o Q de x é igual a Qzão, que é uma constante. Dá para expandir uma constante em série de Fourier? Dá. Dá sim. Como é que você vai expandir uma constante em série de Fourier? Ué, uma constante escrita na forma de uma série de Fourier, ela vai ser igual a... Aliás, vamos fazer uma outra coisa aqui primeiro. Vamos calcular essa derivada quarta primeiro. Depois a gente trata a constante. Derivada quarta de y de x em relação a x vai dar o quê? Um somatório com n indo de 1 até infinito, de Bn, que é uma constante, derivada de quarta ordem em relação a x, do seno de nπx dividido por L. Que é igual um somatório com n indo de 1 até infinito, de Bn vezes... Você vai derivar o seno 4 vezes. Derivou a primeira vez, seno vira cosseno. Aí a segunda vez vira menos seno. A terceira vez vai virar menos cosseno. A quarta vez vai virar seno outra vez. Então, a derivada de quarta ordem da função seno te retorna um seno novamente. Vou ficar então com Bn seno de nπx dividido por L, vezes, aí pela regra da cadeia, o nπ sobre L sai 1, 2,
3, 4 vezes, porque são 4 derivadas. Você vai ter, então, nπ sobre L elevado à quarta. E aí você tem que fazer agora o seguinte, você vai substituir isso aqui na sua derivada de quarta ordem, vai ficar então com o seguinte, π sobre L elevado à quarta, vezes um somatório com n indo de 1 até infinito, de Bn vezes n elevado à quarta, vezes o seno de nπx dividido por L. Isso aqui tem que ser igual ao seu carregamento. O seu carregamento ele é igual aqui. Aliás, dá 1 sobre o momento de inércia vezes o momento de flexão, vezes o seu carregamento, que é uma constante Q. Agora eu preciso expressar o Q numa série de Fourier. O próprio carregamento ele tem que ser expresso na forma de uma série de Fourier. Quem seria o quê? Em princípio, seria igual a Q0 dividido por 2, um termo constante, mais um somatório com n indo de 1 até infinito, de 1 a linha n, cosseno de nπx dividido por L, mais um somatório com n indo de 1 até infinito, de um Qn seno de nπx dividido por L. Mas aí eu pergunto para vocês, quanto será que vão valer os coeficientes Q0 e a linha n? Tem termo constante no lado esquerdo da minha equação diferencial? Algum termo que está livre do seno, do cosseno, enfim, tem. À esquerda, gente, desse lado aqui, tem algum termo constante? Eu não estou falando das constantes multiplicativas, não. Estou falando de um termo constante somado com a série dos senos. Tem alguma constante somada? Não. Não. Se não tem constante à esquerda, não pode ter à direita. Então, o Q0 é zero. Tem termos em cosseno à esquerda? Não. Então, não pode ter à direita. Então, os A' N tem que ser iguais a zero também. Então, vai sobrar somente a expansão em senos. E nós vamos ficar com o seguinte. π sobre L elevado à quarta, um somatório de 1 até infinito de Pn, n elevado à quarta, seno de nπx dividido por L, igual a 1 sobre o módulo de elasticidade de flexão vezes o momento de inércia, vezes um somatório com n indo de 1 até infinito, de Qn seno de nπx dividido por L. Quem nós queremos determinar? O Bn. Para eu determinar o Bn, que é o coeficiente que realiza a expansão da flexão, que é quem eu quero medir, eu tenho que calcular o Qn. Por isso que eu tenho que realizar a expansão da carga
ao longo da viga na forma de uma série de Fourier. Mas eu poderia já dizer o seguinte: cada termo em seno à esquerda tem que acompanhar o correspondente termo em seno à direita. Então, a gente ficaria com π à quarta sobre L à quarta vezes Bn vezes N elevado à quarta. É o coeficiente dos meus senos à esquerda. Isso tem que ser igual ao coeficiente dos meus senos à direita. Qn dividido por E vezes I. Então, o coeficiente de expansão da flexão, ele vale o comprimento da viga à quarta sobre E vezes I vezes π elevado à quarta, vezes 1 sobre N elevado à quarta. Então, é I, o L à quarta no numerador, π à quarta, N à quarta no denominador, vezes Qn. Falta determinar quem é o Qn. Vamos passar, então, para o cálculo de Qn. O coeficiente Qn tem que ser igual a quanto? Ora, já que você vai ter apenas a sua expansão em termos senos, o Qn ele tem que ser igual a 1 sobre metade do período, que é L, a integral onde a função existe. Aliás, aqui dá 2 sobre o período, né? Como é que é mesmo? Não, é isso mesmo. Integral de 0 a L, ou seja, a integral feita no comprimento da viga, da carga distribuída na viga, que é Q, por unidade de comprimento, vezes o seno de nπx dividido por L. Na verdade é o seguinte, é 2 sobre L. Porque é 2 dividido pelo período. Tá certo? O período é L, que é o comprimento da viga. Tá certo? Então é 2 sobre L. Integral ao longo de um período que vai de 0 a L. Isso aqui, integrado em x. Que é uma integral tranquila de se resolver. Qn dá 2 sobre L vezes a carga Qzão, a carga distribuída na viga, vezes a integral da função seno, dá menos cosseno. Menos o cosseno de nπx dividido por L, vezes L dividido por nπ. Esse coeficiente sai como um inverso dele para fora da integral, né, fazendo a mudança de variáveis. Avaliada com o x indo de 0 até L. Então, Qn dá 2Q sobre o comprimento da viga, que multiplica menos L sobre nπ, cosseno de nπ, certo? Quando o x é avaliado em L. Aí vem um menos do limite inferior da integral, é limite superior menos limite inferior, que multiplica menos L sobre nπ, cosseno de nπ sobre L vezes 0, que é meu limite inferior. Então, Qn vale 2Q dividido por L, que multiplica menos L sobre nπ, e o cosseno de nπ é menos 1 elevado a n. Vale menos 1 se o n for ímpar, vale 1 se o n for par. Então, isso aqui dá menos 1 elevado a n. Mais L sobre nπ vezes o cosseno de 0, que é 1.
Essa é a expressão geral do meu coeficiente QN. Aí eu vou perceber o seguinte. O que vai dar o QN? Ele dá zero. Em que situação? Se o N for par. Porque se o N for par, menos 1 ao quadrado, menos 1 elevado a um número par, vai dar um número positivo. Aí eu fico com menos L sobre NP mais L sobre NP. Então, isso aqui é igual a zero, caso o N seja par. E vai dar 2Q sobre L. Aí, menos 1 elevado a um número ímpar dá menos 1. Com esse menos aqui, dá um mais. Então, dá 2Q sobre L, que multiplica L sobre NP mais L sobre NP para N ímpar. Então, o coeficiente da expansão da carga vai dar 4Q dividido por N vezes π, porque o fator L ele vai ser eliminado. Portanto, quem vai ser o BN? BN é L à quarta, é IP à quarta. L à quarta é vezes I vezes π à quarta. Vezes N elevado à quarta. Está aqui também. Vezes o coeficiente QN, que eu acabei de obter. Ele dá, portanto, L à quarta sobre E vezes I π à quarta vezes N à quarta, 4 vezes a carga total distribuída na viga sobre NP. Ok? De onde eu tiro que o coeficiente de expansão BN dá 4 vezes a carga vezes L elevado à quarta sobre E vezes I, π à quarta com π dá π à quinta, N à quarta vezes N dá N à quinta. E aí, com isso, eu consigo calcular a flexão da minha viga. O y de x é igual a um somatório com n indo de 1 até infinito, de bn vezes o seno de nπ vezes x dividido por L. Isso vai ser igual, então, a um somatório com n indo de 1 até infinito, de L à quarta, vezes a carga distribuída na viga, sobre E vezes I. Tem um 4 também, né? Então, 4L à quarta Q sobre EI. Π à quinta, N à quinta, seno de NPx dividido por L. Essa, então, é a expressão da flexão em cima da minha viga. Então, digamos que o meu L seja igual a 10 metros. Digamos que eu tenho uma carga de 10.000 newtons por metro, ou 10 kilonewtons por metro. Aí tem que especificar o valor do E e do I, que eu não tenho bem ideia de quanto seja. Digamos que eu queira calcular a flexão em x igual a 2 metros. Você vai substituir esses parâmetros aqui, né, para um dado número de termos da série. 5, 10 termos da série, tá certo? Então, a flexão medida em x igual a 2 metros seria um somatório com n indo de 1 até infinito de 4 vezes o L, que é 10 elevado à quarta, vezes a carga, que é 10.000 newtons por metro, sobre o valor do módulo de elasticidade vezes I, π à quinta vezes n elevado à quinta,
vezes o seno de NΠ vezes 2 dividido por L, que é 10. E aí você vai calculando para cada valor de N cada termo da série. Aí isso vai te dar uma estimativa da flexão da viga na posição x igual a 2 metros. Com essa expressão, você calcularia a deformação da viga em qualquer ponto em cima da viga. Beleza? Termina, então, esse exemplo. Tá joia? E, claro, termina também a aula de hoje. Mas antes que eu encerre a gravação, foi compreensível até essa parte final? Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? As considerações que eu fiz para anular alguns termos, todo mundo conseguiu entender? Sim, sim. Então, ok. Gente, eu vou encerrar por aqui, então. Tá certo? Quinta-feira, eu ainda devo dar aula na semana que vem ainda, viu? Pelo menos para encerrar um assunto de um capítulo, começar um capítulozinho com vocês, ver pelo menos um pouquinho de espaços vetoriais. Então, essa parte séria de Fourier fica sendo encerrada na aula de hoje. Para quem for estudar pelo Butkov, a seção convergência na média não precisa ser estudada. Eu não vou usar nada daquela seção. Aquilo ali não é mais para o pessoal que é muito apegado em física matemática, que é um ramo da física teórica. Então, eu não vou abordar aquilo ali no nosso curso, não. Tá certo? O que a gente viu é o suficiente para trabalhar nessa reta final da disciplina. Tá joia? Encerrando a gravação, então, nesse instante, gente.